Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa superabundar em nossas vidas nesta semana que se inicia. Também estaremos aqui iniciando uma nova lição, uma lição muito bonita, uma lição que tem por base o capítulo 5 do livro de João. E o tema da lição desta semana é As Águas de Betesda. Nós vamos estudar sobre um encontro preciosíssimo que Jesus Cristo teve com um homem que estava nos alpendres deste tanque, em busca de uma cura, sofrendo já há 38 anos. Então, esta semana estaremos tratando sobre as águas de Betesda, um tema muito propício, as águas, porque se nós olharmos, com um olhar cuidadoso para o livro de João, logo no capítulo 1, nós vamos encontrar ali a presença de João Batista batizando nas águas para o arrependimento. No capítulo 2, nós encontramos Jesus transformando água em vinho. No capítulo 3, nós encontramos Jesus Cristo chamando Nicodemos, para o novo nascimento da água e do Espírito, No capítulo 4, nós encontramos Jesus Cristo se encontrando com uma mulher no poço, de Jacó, lá em Samaria. E aí ele promete a ela que se ela beber da água que ele vai dar a ela, sempre água em todos os capítulos. E agora no capítulo 5, no versículo 2, nós temos aqui o verso síntese da lição desta semana, que diz assim: Ora, em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, há um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Então, o verso síntese está aqui, porque aqui vamos dar uma olhada no local onde esse milagre aconteceu, embora o local não seja mais importante do que as pessoas, As coisas na palavra de Deus nunca é mais importante do que as pessoas. As pessoas é a razão pela qual, o Senhor criou as coisas. Então, o homem é mais importante, inclusive Cristo disse, Deus fez o sábado por causa do homem, está lá em Marcos 2, 27, e não o homem por causa do sábado, porque o homem é mais importante que tudo para Deus, De tudo que Deus criou, das coisas que Deus criou, foi o homem, é a criatura, que Deus criou, obviamente, que é a sua imagem e semelhança. Nada é mais importante que o homem. Mas trazemos aqui esse verso síntese, para que a gente consiga entender o cenário, O cenário. Bom, o cenário era ali na parte norte. Jerusalém ela tinha vários portões, várias portas. E na parte norte, já para a parte assim, na parte nordeste, tinha uma entrada que dava de frente para o templo, de frente para a frente do templo. Ali era onde as ovelhas entravam, chamavam de Porta das Ovelhas. Então, próximo ali, nessa parte mais norte, tinha um outro tanque, mas bem ao sul, chamado Tanque de Siloé. Mas ao norte, lá em cima, tinha o Tanque de Betesda. Esse tanque ficava próximo à entrada ali de Jerusalém, aquela entrada principal que as pessoas iam para sacrificar, que ia para o templo, que as pessoas traziam os seus animais para sacrificar oferta pelo pecado, pela gratidão, uma oferta de exaltação, de adoração ao Senhor. Era por ali. E ali havia um tanque, Esse tanque ali, nesse tanque, era por onde as pessoas entravam, que eram doentes, Era uma verdadeira porta de ovelhas doentes, Que entravam por ali para ter acesso àquele tanque, Um tanque que, olha, a palavra tanque é uma espécie de piscina, é uma espécie de cisterna, onde você armazena água. E quando a gente olha, se detém um pouco nesta palavra tanque, um vaso que mantém água parada, Porque o tanque é assim.
E Cristo falou assim, olha, no capítulo anterior ele falou para a mulher samaritana, se você beber da água que ele der, você vai se transformar numa fonte que jorra. Nenhuma pessoa que tem vida é como um tanque de água parada. Não, não, não. Ela jorra água, água dentro dela, que água na Bíblia, o símbolo é palavra de Deus que revoluciona, que transforma o homem, que traz poder ao homem, né? Que traz vida, porque a água é uma água viva, a água que jorra, que borbulha, né? Água viva. E aí, ele prometeu à mulher samaritana que se ela acreditasse nele, ela seria como essa fonte. Mas agora a gente vê um tanque com água parada, tanque é um vaso, é como um vaso, é algo que se coloca água dentro. Tudo que se coloca algo dentro, é um vaso. Então quando fala um tanque em Betesda, ou seja, uma água parada, uma palavra parada, sem força, e o pior, ali tinha 5 alpendres. Esses 5 alpendres, na cultura hebraica, o número 5, ele refere-se a uma dádiva, algo dado. E o número 5, para a cultura hebraica, eles fizeram 5 alpendres em homenagem ao Pentateuco de Moisés. A base deles, a crença deles, estava nos 5 primeiros livros de Moisés, né? Por isso que os 5 alpendres tinham essa tipologia. É como se ele estivesse dizendo, a água, símbolo de palavra, 5 alpendres, 5 da palavra, símbolo dos 5 primeiros livros de Moisés, que é a base de todas as escrituras, de toda a verdade, ali está a raiz, a estrutura para toda a palavra está lá no Pentateuco, nos 5 primeiros livros, né? Que os judeus chamam de Torá, uma palavra lei, porque ali os 5 primeiros livros é o resumo de toda a regra, de toda a vontade de Deus. Os livros dos profetas que virão em seguida, os salmos, os livros poéticos, todos eles têm por base esse Pentateuco. O Novo Testamento também tem por base essa Torá, esse Pentateuco, né? Então, vejam só, ali é como se dissesse assim, nós estamos à sombra desta palavra viva, que é o Pentateuco, que é a palavra de Deus, mas nós estamos doentes aqui, uma multidão de doentes, né, debaixo desses alpendres, esperando que um milagre acontecesse e essa palavra ficasse viva, porque em dado momento, aquela água começava a borbulhar e o primeiro que entrasse, né, ficava curado. Olha que mensagem poderosa havia ali. O Senhor estava tentando mostrar para ele assim, olha, tenham iniciativa, vocês estão mortos em vossas próprias obras. Vocês foram escravizados lá no Egito, foram escravos, viram a dor da escravidão, o irmão do seu lado sofrendo, e vocês não aprenderam a amar o irmão. O Senhor estabeleceu várias festas, dessas festas o ensinamento principal era, lembre do irmão. O Senhor disse assim, olha, comemorem a Páscoa para que vocês se lembrem que vocês foram escravos lá no Egito. E se vocês foram escravos, lembre quando você viu um irmão seu pedindo emprego, porque ele perdeu tudo e quer ser escravo seu por 1 ano, 2 anos, 3 anos, trate bem ele porque você foi escravo. Olha, sempre a mensagem era essa, você foi escravo um dia, você foi tirado da escravidão, se coloque no lugar do outro, ame o próximo como a si mesmo. Tudo convergia para essa mensagem, ame o próximo como a si mesmo. E ali eles estavam mortos em suas obras. Estavam deitados, aleijados, era muito aleijado, ou seja, as pernas aleijadas, porque já não tinha mais força para agir, para ir, para caminhar, para ir em prol do próximo. Então, aquela palavra viva que estava ali, aqui e acolá, uma vez na semana, uma vez em 15 dias, uma vez no mês, uma vez a cada 3 meses, não se sabe quanto tempo eles esperavam ali. Então, para que essa água borbulhasse, e o primeiro que entrasse, ou seja, o que tivesse mais atitude para entrar na água viva, na água borbulhante, olha que coisa linda, que mensagem o Senhor estava dizendo para eles, e mostrando para todos eles que os judeus estavam mortos em suas obras, não havia obras de fé. Estavam completamente aleijados para fazer o bem. Era terrível essa situação. Essa é a grande mensagem que há por trás aqui dessa letra morta, né? Então, inclusive, a palavra Betesda, né, vem do termo hebraico Bet e do termo Shezed, Betesda, né? Pois bem, a palavra Bet,
quer dizer casa. Lembre do termo Betel, Bet-El, casa de Deus, né? El de Elohim, Bet-El. Então Betel, aqui é Betesda, que quer dizer casa de misericórdia, casa de bondade, casa de benignidade. Era uma casa, um tanque, obviamente, porque tinha alpendre, né, chamado de casa, era a casa da misericórdia. Mas eles não conseguiam enxergar isso. Amados, hoje não é diferente, hoje é do mesmo jeito. A palavra de Deus é uma palavra viva, está dentro dos nossos olhos. Mas porque o mundo nos deixou aleijados, nós nos acostumamos com o mundo, começamos a seguir as tendências do mundo, fazer as coisas do mundo, aí fechamos os ouvidos e as nossas ações para a palavra de Deus. É momento de a gente ir em encontro a esta água viva para que nos tornemos uma fonte, para que a gente não dependa de um tanque de água parada. Deus não quer que a gente busque água num tanque parado em alguém, em outro homem, em qualquer outra coisa. Mas Ele quer fazer de nós uma fonte que jorre para a vida eterna. E aí, esta é uma das principais mensagens implícitas nesse tema profundo aqui do capítulo 5, que a gente vai pedir orientação ao Senhor, iluminação dos céus, para entender a profundidade dessa mensagem. Continuando, meus amados, vamos agora para a primeira pergunta desta semana, a pergunta do domingo, né? Porque todos os dias nós temos duas perguntas. A primeira pergunta de hoje, o domingo, dando continuidade. Havia quanto tempo que um certo homem se encontrava enfermo, aguardando que as águas do tanque de Betesda ali, né, borbulhasse e ele entrasse e ficasse curado, né? Há quanto tempo ele estava aguardando ali uma oportunidade de entrar primeiro ali no tanque? João 5, versículo 3 a 5 diz assim: Nestes o quê? Nestes alpendres havia grande multidão de enfermos. Olha o termo, grande multidão de enfermos. Cegos, mancos, ressecados, ou seja, que tem uma mão seca, um pé seco, né? Mancos, aquele que tem uma deficiência na perna, né? E cegos. Que coisa, né? Cegos. Achava-se ali também um homem que havia 38 anos estava enfermo. Vejam só, meus amados, como é que um povo que tem um Deus poderoso, o Deus da cura, o médico dos médicos, havia uma grande multidão junto a um tanque de água parada, esperando a cura de Deus, não é? O termo aqui cego, né, cegos, né? A gente sabe que fisicamente é alguém que tem um problema nos olhos, né? Fisicamente, literalmente. Mas nunca a Bíblia ela fala só literalmente. Nunca ela se refere apenas à questão literal. Cegos aqui, Cristo chama os fariseus de cegos porque eles não conseguiam enxergar a coisa espiritual. Então muitos deles eram pior do que a cegueira, tinham pior do que a cegueira física. Eles não conseguiam enxergar o Deus poderoso, né, que podia curar, que podia salvar, né? Eles estavam, como disse a palavra, estavam cegos em seus pecados, mancos, ou seja, faziam a obra de Deus com dificuldade, mancando, nunca faziam com toda a saúde, com toda a vontade, né? E as mãos secas, os pés secos, né? Cristo, inclusive, curou um irmão que tinha uma mão seca lá na sinagoga, ou seja, a mão que dava, a mão que ajudava, a mão que fazia força pelo irmão, estava seca, estava prejudicada às obras deles. Que coisa, né? Que coisa. Então achava-se ali um homem. Veja que a Bíblia não diz o nome dele, um homem. E sempre que a Bíblia não diz o nome dele, né, é porque a palavra de Deus quer que nós façamos uma reflexão nos colocando no lugar dele. É uma espécie de representante de toda a humanidade, né? Representa todos os homens que um dia estiveram longe de Cristo, que nunca conheceram a Cristo, que nunca tiveram acesso a essa fonte de água da vida, né? Pessoas que carecem, né? Grande parte da humanidade, né? Carecem de uma cura física, e toda a humanidade carece de uma cura espiritual. Então todos nós estamos na condição desse homem, todos. Se Deus, por meio de Jesus Cristo, não colocar o seu Espírito em nós, e nós não formos, né, completamente curados, restaurados,
para que enxerguemos, para que possamos andar em plena saúde, né? Enxergar as coisas espirituais e com a nossa mão, com os nossos pés, com o nosso vigor físico, fazer a obra da redenção, a obra da salvação, juntar-nos a Cristo para a obra da reconciliação, que segundo o apóstolo Paulo, Deus nos chamou a todos nós para essa obra da reconciliação, né? Aí, se a gente não fizer isso, não tem como, né? Vamos continuar cegos e aleijados em nossos próprios pecados sem fazer nada. Aí o texto diz aqui que este homem estava esperando naquele local, havia já 38 anos. 38 anos, meu Deus, quanto tempo de sofrimento deitado por ali. A Bíblia não diz exatamente qual era a deficiência dele, se ele era aleijado das duas pernas, se ele era ali uma espécie de paraplégico, né? Estava deitado ali na sua esteirazinha, no seu leitozinho ali e tal. E devido a essa dificuldade, quando a água se movimentava, se mexia, borbulhava, tinha alguém melhor do que ele, ou seja, que era aleijado só de uma perna, por exemplo, né? Ou que tinha uma pequena deficiência, um manco que era mais rápido, pulava dentro do tanque, se curava e ele ficava ali, porque tinha uma deficiência muito maior. Mas a Bíblia, assim, por que 38 anos? Por que isso? Por que o Senhor esperou, o Senhor Jesus, né? No comando ali de Deus o Pai, esperou 38 anos para realizar esse milagre. Por que isso? Porque Ele queria novamente nos trazer mais uma informação da condição daquele povo de Israel naquela época, o povo de Jerusalém, que era a capital, que era o ponto mais alto da religião, para que nós entendêssemos hoje também que as igrejas maiores, o ponto mais alto da religião está nas grandes igrejas, os maiores pastores, os PhDs, os grandes doutores, né? É o centro da religião, ou seja, onde corre os títulos, a fama, muito dinheiro, muita reputação de homem, né? E aí ele quer trazer isso à tona, de novo, porque há um princípio bíblico que diz que não tem nada de novo no tempo presente. Não há nada de novo. Tudo o que aconteceu no passado, ele continua acontecendo. A história é uma grande roda, é um sistema cíclico que sempre volta para o mesmo lugar, acontecendo a mesma coisa. O homem continua sendo o mesmo, né? E acontecimentos do passado, eles continuam ocorrendo hoje. Pois bem, então esse homem estava ali há 38 anos sofrendo. Por que 38 anos? Se a gente vai para a tradição oral e para a Massorá, né? Para a escrita da tradição judaica, nós vamos encontrar que o povo judeu, quando saiu do Egito e entrou no deserto, ali para peregrinar ali, Deus queria ensiná-los. No segundo ano em que ele estava lá no deserto, foi enviado 2 espias para investigar a cidade de Canaã. 2 espias. E eles voltaram, 12, né? 12 espias. E aí eles voltaram. 10 fez um retrato falado de desgraça, de morte, como se Deus os houvesse enganado, porque a terra engolia as pessoas, tinha terra de gigante, o gigante ia esmagar os crânios deles só com a mão, e lá era terrível. Mas eles trouxeram um cacho de uvas gigantes, trouxeram muitas frutas especiais, a terra manava leite e mel. 2 desses homens, né, Josué e Caleb, fizeram um retrato lindo da terra e encorajaram o povo a irem para lá, porque Deus garantiu que ia dar e pronto. Era fé. Mas 10, a maioria, olha que coisa terrível. Inclusive, daí vai ter a grande divisão lá na frente. 10 tribos, 10 de novo, 10 espias falaram negativamente, e lá na frente 10 tribos vai se dividir. 10 tribos vai para o norte, lá para Samaria, e 2 tribos, a cabeça fica em Jerusalém, porque os judeus comandam Jerusalém, e os principais levitas, que estão espalhados por toda Israel, em Samaria, em tudo que é canto, os principais levitas estavam em Jerusalém, porque eles tinham que administrar o templo, né? Então, é como se ali já tivesse preconizado a divisão que iria acontecer lá na frente do povo de Israel.
a divisão entre os samaritanos e os judeus que viraram inimigos. O próprio os filhos de Israel, inimigos, né? Pois bem. Então eles passaram 2 anos ali, naqueles 2 anos eles foram rebeldes à falta de fé deles, e por causa disso eles passaram mais 38 anos peregrinando, até que todos os velhos rebeldes morressem, e só os filhos deles entrassem nessa nova terra de Canaã. Inclusive o próprio Moisés morre antes de entrar lá em Canaã, e ele repassa o bastão para quem? Para um dos espias, cheio de fé, chamado Josué. Né, tendo como auxiliar o homem poderosíssimo, cheio de fé, chamado Caleb, que já estava com 80 e poucos anos, quando eles estavam colocando o pé, 40 anos depois de entrar no deserto lá. Então, o povo, depois que eles foram oferecidos a terra de Canaã, 2 anos depois, eles passaram mais 38 anos peregrinando no deserto por causa da falta de fé e da rebeldia. Esse homem que estava agora há 38 anos, debaixo ali dos alpendres do tanque de Betesda, era o retrato disto. É como se ele estivesse dizendo, a história se repete, e nós estamos aqui peregrinando, todo mundo doente aqui em Israel, porque a gente foi contra a palavra de Deus, nos faltou fé. Se nós acreditássemos na palavra de Deus e vivêssemos em plena obediência, amando o próximo, que a gente odeia o próximo. Olha, o povo israelita era todo mundo, cada um por si, e o diabo que mate todos. Era cada um por si. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, o Senhor cansou de mandar mensagem para eles. Ei, cuidado com o órfão, com a viúva, com o estrangeiro. Amem o próximo, os mais necessitados. Não esqueça disso. E eles não escutavam. Era cada um homem egoísta, mais egoísta do que o outro. Cada um pensava no seu próprio umbigo. Cada um só olhava para o seu próprio nariz. Era um terrível aquele povo, né? Agora eu pergunto, existe alguma época em toda a história da humanidade em que o povo esteja mais egoísta do que o povo atual? O tempo todo as mídias sociais, tudo ensinando o homem a ser egoísta. Quando você compra um celular, um aparelho de celular, como diz os americanos, um mobile, né? Você compra um aparelho de celular, ali você personaliza com a sua cara. Você bota a sua foto na tela do celular, você compra a capa da sua cor, e se você não se agradar, você ainda pinta do seu jeito. O mundo está ensinando as pessoas a serem exclusivas. Aí as pessoas nascem toda perfeita, né? Mas não, eu quero ser diferente. Faço uma tatuagem aqui, né? Pinto o meu cabelo de uma cor que ninguém tem, eu quero ser... Não é nesse tipo de diferença que o Senhor quer do homem? A diferença que o Senhor quer do homem é que eles sejam diferentes por dentro do mundo, diferentes do mundo. E fazendo isso, as pessoas só se igualam ao mundo, porque estão tentando ser diferente com a cor da roupa, com uma coisa externa, que é passageiro, que você tira, que você troca, que você muda. Oh, meus amados, que coisa terrível, não é mesmo? Essa era a triste condição do povo de Israel de antigamente, e a mesma condição do povo hoje. E quando eu falo do povo hoje, eu estou lançando ênfase justamente na igreja, no sistema religioso. Nas igrejas que dizem ser seguidoras de Jesus. Naquelas igrejas que dizem que são cristãs. Esta palavra não foi escrita para o mundo. Esta palavra foi escrita para o povo de Deus. É o povo que acredita nela. Mas o povo que diz acreditar nessa palavra não está buscando esse conhecimento. Um conhecimento para si próprio. Não, muitas dessas pessoas estão buscando um conhecimento para atacar a outra igreja, a outra pessoa. Não é assim. O conhecimento da palavra é para mim. O conhecimento da palavra é para aquele que examina, para que ele mude, para que ele não cometa os mesmos erros que aqueles que viveram lá no passado cometeram e que muitos que estão no presente estão cometendo. Estão agindo pior do que o povo de antigamente. Por isso continuam aleijados e cegos e mancos e ressequidos espiritualmente. Continuando, meus amados, vamos aqui para a última pergunta de hoje, a segunda pergunta do domingo, que nos traz aqui mais um questionamento interessante. Tomando a iniciativa, que pergunta faz Jesus ao homem doente? João 5,6 diz assim: Jesus vendo aquele homem que estava doente há 38 anos, deitado e sabendo que ele estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar são?
Bom, a primeira pergunta, que no texto da pergunta, vai dizer assim, né? Tomando a iniciativa. Cristo tomou a iniciativa. Cristo não chegou perto dele e esperou que ele perguntasse algo, né? Olha que coisa maravilhosa. Por que Deus sempre toma a iniciativa, né? Sendo que a parte que fez o erro foi nós, a parte que traiu foi nós, os seres humanos. A parte que escolheu se afastar de Deus foi o homem. Quem cometeu o pecado, quem cometeu o erro foi o ser humano. Pela lógica, era o homem quem deveria buscar a Deus, dar o primeiro passo em sua direção, para primeiro pedir perdão, não é? Por tudo que fez, e perguntar para ele qual o castigo que a gente merece. Qual é a punição para quebrar a regra do contrato, para quebrar o contrato estabelecido. O que é que ele tem que fazer? Não é assim não é a praxe que os próprios homens inventaram? Claro, era assim que deveria ser feito, né? É assim que está a informação dentro do nosso ser. A lei natural que está em nós é essa. Quando alguém faz algo contra nós, a gente espera que ela venha se humilhar e pedir perdão a gente, porque ela errou contra nós. Não é assim? Todo ser humano espera isso. É a lei natural que está lá, né? O senso de justiça que o Senhor colocou em nós quando nos fez a sua semelhança. Olha, que coisa linda. Pois bem, então, Deus é aquele que tomou a iniciativa, que decidiu reconciliar consigo mesmo o mundo. Foi ele quem deu o primeiro passo. Como diz o apóstolo João, foi ele quem nos amou primeiro. Sempre o primeiro passo é da parte de Deus. Sempre Deus é quem busca a gente, até para nos curar, até para nos dar as coisas, é Ele. É Ele quem nos busca. O homem está tão cego na sua loucura, né, egocêntrica, que o Senhor, por seu Espírito, dá um toque na nossa mente assim, olha, você não está precisando disso não? Não está na hora de você orar e pedir isso não? O Espírito dá um toque para a gente estimular para que a gente vá lá no quarto, feche a porta, se ajoelhe e peça a Deus aquilo que eu estou precisando. É terrível a nossa condição. A condição da humanidade é terrível. Está preso numa cela que a gente mesmo construiu, pegou um monte de ferro, uma máquina de soldar e começamos a criar uma jaula em redor de nós mesmos. Ao final, quando soldou o último ferro, a gente estava preso dentro dela. Parece que o homem fez isso. A vida do homem é a autossabotagem, o homem é craque nisso, né? O homem é perfeccionista nisso, parece que ele vive para se autossabotar. Ele vive para dizer assim, eu quero ser escravo do sistema religioso, eu quero ser como todo mundo que está preso às tradições religiosas. A Bíblia me estimula o tempo todo para que eu me liberte, para que eu vá direto à fonte, que eu beba água direto da fonte, para que eu vá diretamente à fonte da luz, para que eu possa ver. O tempo todo, Jesus, Deus, né, toda a palavra está dizendo isso. Mas o homem é terrível, né? É terrível. Ele procura, o caminho dele é sempre buscar a morte. O Senhor apontando a vida e ele, né, fazendo a autossabotagem para que ele não seja feliz, para que ele realmente, ao final, é sempre o caminho da morte. Terrível, terrível. Então, Jesus vendo aquele homem ali deitado, coitado, já havia muito tempo, já havia 38 anos, terrível, né? Muito tempo de espera, uma vida toda, né? O equivalente à vida de muita gente ali deitado, esperando, né, que caia do céu alguma coisa sem ele fazer nada, né? Havia muito tempo. E então Jesus chega para a pessoa e pergunta, para aquele homem, né? Aquela pessoa sem nome. Como ele pergunta para mim e para você? Você quer ficar curado? Você quer ficar são? Olha que pergunta. Se aquele homem fosse um homem muito violento, uma pessoa irônica, ele poderia dizer, olha, o senhor está pensando que eu estou aqui há 38 anos aqui fazendo o quê? Tomando sol? Curtindo uma praia? Eu estou aqui para ficar bom. É por isso que eu estou aqui sofrendo esse tempo todinho, 38 anos. Eu quero permanecer aqui. Eu amo isso aqui. Ele poderia ter respondido assim para Jesus. Mas a pergunta é, será que Jesus
estava sendo um imbecil, desculpa a expressão, porque Jesus não é imbecil, Deus não é imbecil somos nós. Será que Jesus tinha uma deficiência intelectual para fazer uma pergunta boba como esta? Claro que não, ele é a sabedoria. Bobos somos nós, imbecis somos nós, se a gente não parar para meditar nessa pergunta. Essa pergunta ela está carregada de sabedoria. Primeiro princípio que está aí é que ele está perguntando se a gente quer ser curado. Quando eu digo a gente agora, eu já saio da cena deste homem curar e trago para a gente. Porque se a gente nos colocar no lugar desse homem, a palavra não serve para a gente. A palavra é um relato histórico que está perdida no tempo, não serve mais para nada. Né? É um museu. E não é assim. É uma palavra espiritual viva. Ela foi escrita para a gente se colocar no lugar desse homem. Né? Jesus pergunta para todo mundo, você quer ficar curado mesmo? Primeiro porque toda vez que é feita uma pergunta, você aciona no cérebro daquele que escuta, forçando o cérebro dele a pensar, forçando o espírito dele a raciocinar. Porque pense num povo difícil de pensar, é o ser humano. Deus deu uma máquina poderosíssima que é o cérebro, mas o povo tem preguiça de pensar. O Senhor está sempre estimulando isso. Você quer ficar são? Pergunta para ele, né? E a gente vai ver, durante todo esse estudo, que esse homem, ele vai falar mal de todo mundo. É porque a gente pula primeiro dentro d'água do que eu, é porque ninguém me ajuda, tal. E ele não responde à pergunta de Cristo. A gente vai ver isso. Jesus pergunta, você quer ficar bom? Jesus perguntou para o cego quero. Perguntou para o leproso quero. Ficou limpo, o cego começou a ver. Mas esse homem não responde, ele não quer ficar curado. Você quer ficar são? Perguntou Jesus a ele. E esse homem não diz a conversa todinha. Cristo insiste, ele não responde. Ele não queria ficar são. Ele estava acostumado, assim como aquele povo no deserto, que já tinha dito lá, vamos conformar com esse deserto, Moisés. Vamos conformar com isso, Josué. Vamos ficar aqui mesmo. Vamos lá tem gigante, dá muito trabalho subir lá. Aí Caleb, com 88 anos, quando chegou lá, ô velhinho disposto, viu? Quando chegou lá, quando entraram em Canaã, aí ele olhou assim para uma montanha, todo mundo no vale, o vale tudo cheio d'água, é fácil de você colher água, adubar, para irrigar a plantação, né? Aí Caleb olhou assim, Josué, eu já sou velho, eu tenho o direito de escolher. Porque foi o único espia dos velhos que estava vivo ali. Falou assim, presta atenção, eu quero aquela montanha. Aí Josué perguntou, você quer aquela montanha, você já de idade, você pode escolher aqui, na beira da lagoa aqui, do vale, na beira de um rio, para você não ter trabalho, você está idoso, eu quero a montanha, eu quero subir a montanha, eu quero ter trabalho, eu quero andar, olha só, meus amados, entendem a beleza da palavra de Deus? Pois bem, Jesus pergunta se aquele homem, é como se aquele homem dissesse, eu já me acostumei com esse estado de letargia espiritual, eu estou há 40 anos, estou 50 anos nessa igreja, sentando nesses bancos aqui, estou acostumado a ver eu amo aquele pastor falar, eu acredito nele, eu não acredito na Bíblia mais não, porque eu me acostumei nesse estado de letargia, eu estou aleijado das mãos e dos pés. Para mim ir para o céu já é aqui, eu estou acostumado com essa condição de desgraça que a vida me deu. Eu amo ser aleijado. Olha só o que Cristo está perguntando para aquele homem. Amados, se nós não conseguirmos enxergar, né, o que Deus está querendo nos oferecer, e Deus também nesta cena está mostrando a nossa triste condição de não entender a beleza que é a cura, da necessidade que nós temos de cura, e muitas vezes nós não queremos a cura. O Senhor diz assim, olha, está aqui o caminho. Aí o homem fez, rapaz, eu sei que é verdade esse caminho, mas eu vou resistir, eu vou continuar no mundão, né? Porque eu gosto da condição do mundão. Eu sei que eu vou me arrebentar todinho, vivendo essa vida de luxúria, de adultérios, de prostituição, né, de imoralidades, de desonestidade, de mentira, de cobiça, de roubos, de traições. Eu amo fazer isso. De calúnias, né, falar mal dos outros. Tal. Já imaginou, meus amados? Quando nós olhamos para esta cena e vemos apenas um homem aleijado, pobre de nós,
A gente precisa entender o que o Senhor está querendo mostrar para nós nesta palavra poderosa. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, assim como curou milhares de pessoas através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.